atos corporais subversivos é como se fosse já um preparatório para o livro de 93 da Butler, que é o Corpos que Importam, né? Bodies That Matter. Agora a gente começa, então, com o Vicente. Vamos lá, Vicente. Então, nós vamos dar início no dia de hoje com esse capítulo. Está nomeado como Monique Wittig, Desintegração Corporal e Sexo Fictício. Aí eu trouxe a epígrafe, né, que aparece no início do capítulo. A linguagem projeta feixes de realidade sobre o corpo social. E a Butler, ela retoma essa frase, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, da Beauvoir. E, curiosamente, essa frase ela foi utilizada como a epígrafe do primeiro capítulo. Então, está retomando agora mais para o final também. E ela retoma essa frase para levantar algumas questões, né? E ela levanta essas questões em forma de pergunta no início do capítulo, que são: como tornar-se mulher se não se é mulher? Há algum ser humano que se torne de seu gênero em algum ponto do tempo? É justo supor que esse ser humano não tenha sido de seu gênero antes de tornar-se de seu gênero? Então, a partir dessas questões, né, levantadas, a Butler diz que a marca de gênero parece qualificar os corpos como corpos humanos. Então, as imagens corporais que não se encaixam em nenhum desses gêneros, elas ficam fora do humano e constituem, né, a rigor, o domínio do desumanizado e do abjeto. Aí a gente pensa um pouco, se o gênero está sempre presente, delimitando previamente o que se qualifica como humano, é como podemos falar, né, de um ser humano que se torna de seu gênero. E como também é como se o gênero ele fosse um pós-escrito ou uma consideração cultural posterior. Então a gente, no claro, se a gente pensar um pouco, a gente percebe que a Beauvoir, ela queria dizer que a categoria das mulheres, ela é uma realização cultural variável, um conjunto, né, de significados que são assumidos ou absorvidos dentro de um campo cultural e que ninguém nasce com um gênero. O gênero, ele é sempre adquirido. Por outro lado, a Beauvoir ela desejava afirmar que a pessoa nasce com um sexo, como um sexo e sexuada, e que ser sexuado e ser humano são condições, né, coextensivas e simultâneas. E o sexo ele é um atributo analítico do humano e não há ser humano que não seja sexuado. Como atributo necessário, esse sexo ele qualifica o ser humano. Mas a gente pensa também que o sexo ele não causa o gênero. E o gênero ele não pode ser entendido como uma expressão ou reflexo do sexo. Então, seguindo, pode passar, por favor. A gente vai ter aqui que, segundo Beauvoir, o sexo ele é imutavelmente um fato, mas o gênero é adquirido. E ao passo que o sexo não pode ser mudado, ou assim pensava ela, com um pequeno errinho ali, desculpem, o gênero é a construção cultural variável do sexo, uma miríade de possibilidades abertas de significados culturais ocasionados pelo corpo sexuado. Então, a teoria de Beauvoir ela implica consequências aparentemente, né, radicais, que ela própria não entretinha. E a categoria no caso, a categoria de mulher, ela não é necessariamente a construção cultural do corpo feminino, e homem não precisa necessariamente interpretar os corpos masculinos. Mas que tipo de representação, né, de Beauvoir nos deu Monique Wittig? Então aí, ó, no slide, a gente vai ter essas duas representações. Uma delas, a primeira, é que a categoria de sexo não é nem invariável nem natural, mas sim um uso especificamente político da categoria da natureza, o qual serve aos propósitos da sexualidade reprodutora. Então, em outras palavras, não há razão para dividir os corpos em sexos masculino e feminino, exceto que uma tal divisão, né, é adequada às necessidades econômicas da heterossexualidade.
Então, consequentemente, não há para Wittig distinção entre o sexo e gênero. A própria categoria de sexo traz essas marcas de gênero e é politicamente investida, naturalizada, mas não é algo que é natural. E a segunda afirmação de Monique Wittig é a seguinte, que a lésbica não é uma mulher. A mulher, argumenta ela, só existe como termo que estabiliza e consolida a relação binária e de oposição ao homem. E essa relação, diz, é a heterossexualidade. Então, a gente percebe que a Butler ela vai retomando, né, assuntos que foram tratados anteriormente, porque eu lembro que nas primeiras aulas a gente discutiu um pouco sobre isso, inclusive do que está sendo dito, né? Então ela diz isso porque ao recusar a heterossexualidade, a lésbica para de se definir nos termos dessa relação de oposição. E para a Wittig, a lésbica ela transcende, né, a oposição binária entre homens e mulheres. E ela não é nem mulher e nem homem. E indo um pouco mais além, a lésbica ela não tem sexo. Ela está além das categorias do sexo. E ela segue nesse pensamento e fala que a lésbica ela denuncia a constituição cultural contingente dessas categorias e a pressuposição tácita, mas permanente da matriz heterossexual. Então, para Wittig, a pessoa não nasce mulher, ela se torna mulher. E mais, que a pessoa não é do sexo feminino, torna-se feminina. Ou até mais radicalmente, né, que a pessoa pode, se quiser, não se tornar nem mulher e também nem homem. Aí a gente passa para o próximo. Sim. Aí aqui, ó, a tarefa das mulheres, raciocina Wittig, é assumir a posição do sujeito falante autorizado, a qual, em certo sentido, é seu direito ontologicamente fundado e derrubar tanto a categoria do sexo como o sistema da heterossexualidade compulsória que está em sua origem. Então, para ela, a linguagem é um conjunto de atos, né, repetidos ao longo do tempo que produzem os efeitos da realidade que acabam sendo percebidos como fatos. E ela considera coletivamente a prática repetida de nomear a diferença sexual. No caso, essa prática, ela criou essa aparência de divisão natural. E a nomeação do sexo é um ato de denominação, né, e coerção. É um ato performativo que a gente vai discutir um pouco do que é esse ato performativo mais à frente e que é institucionalizado, né, e que cria e legisla a realidade social pela exigência de uma construção discursiva, né, perceptiva dos corpos, segundo os princípios da diferença sexual. Então, assim, conclui Wittig que somos obrigados, né, em nossos corpos e em nossas mentes, a corresponder, traço por traço, à ideia de natureza que foi estabelecida para nós, homens e mulheres, são categorias políticas e não fatos naturais. Aí, seguindo, a Wittig, gente, ela considera que a derrubada do sistema binário, né, daria início a um corpo cultural de muitos sexos. E em um de seus ensaios, traduzido por Paradigma, ela faz referência ao antiédipo. Ela faz essa referência com essa frase que está exposta aí, seria para nós não há um ou dois sexos, mas muitos, tanto sexos quanto há indivíduos. Mas, se o número de sexos corresponde ao número de indivíduos existentes, o sexo ele não teria mais como termo, né, qualquer aplicação genérica. O sexo seria uma propriedade radicalmente singular e não poderia mais operar como generalização útil ou descritiva. A Wittig, ela fala que somente lesbianizando o mundo inteiro, a heterossexualidade compulsória vai poder ser destruída, né? Então, para ela, o corpo lésbico, ele não pretende estabelecer a lésbica como um sujeito indivíduo, mas estabelecer como um sujeito soberano que pode travar uma guerra linguística contra um mundo que constitui um ataque semântico e sintático contra ela. Então, a questão seria opor-se ao conhecimento heterossexista globalizante por meio de um discurso contrário de alcance e poder iguais. Então, aqui,
O sujeito falante, ele se torna mais do que o indivíduo. Ele se torna uma perspectiva absoluta que impõe suas categorias a todo o campo linguístico que é conhecido como o mundo. Então, para Wittig, somente uma estratégia de guerra semelhante às proporções da heterossexualidade compulsória vai poder operar efetivamente no sentido de desafiar essa hegemonia epistemológica. Então, para ela, falar é um ato de poder, é uma afirmação de soberania que implica uma relação de igualdade com outros sujeitos falantes. Então, esse contrato linguístico ideal ou primário, ele opera num nível implícito, né? A linguagem, ela tem uma possibilidade dupla, que ela pode ser usada tanto para afirmar a universalidade verdadeira e inclusiva das pessoas, tanto para instituir uma hierarquia em que somente algumas pessoas podem falar. E as outras, né, por serem excluídas, elas não podem falar sem ter sua fala desautorizada. Então, um contrato social, ele afirma uma reciprocidade entre os sujeitos falantes. Então, dentro desse contrato heterossexual, há uma distorção e ocultação dessa reciprocidade. Né? Por exemplo, como a gente já viu anteriormente, não há essa reciprocidade, né? Por exemplo, a mulher, ela é um objeto de troca, né? Como a gente viu no capítulo 2. Não é recíproco, né? Gira em torno do homem, ele é o sujeito das trocas. A mulher, ela seria o objeto. Então, ela não tem voz. Então, como a gente já viu também no estruturalismo de Lévi-Strauss, de certa forma, mantém essa ideia dentro das metáforas lacanianas, né? Então, dentro das metáforas de Lacan, não é que ele concorde com isso, mas faz parte da metáfora, né? Por exemplo, o nome do pai, né? Que significa tal coisa. Então, tem-se o pai enquanto homem, não necessariamente o pai biológico, né? Pode ser quem tem essa figura paterna. A homossexualidade, ela é concebida como radicalmente não condicionada pelas normas heterossexuais. Então, a visão de Wittig, ela recusa a possibilidade de uma heterossexualidade por vontade ou por opção, né? No entanto, mesmo que a heterossexualidade seja apresentada como obrigatória ou presumida, não decorre daí que todos os atos heterossexuais sejam radicalmente determinados. Né? A disjunção radical de Wittig entre hétero e gay produz o tipo de binarismo disjuntivo que ela mesma caracteriza como o gesto filosófico divisório da mentalidade hétero. Né? Então, para Butler, essa disjunção radical proposta pela Wittig entre a heterossexualidade e a homossexualidade é simplesmente falsa, porque não há estruturas de porque há estruturas de homossexualidade psíquica no âmbito das relações heterossexuais e vice-versa. E a heterossexualidade, ela não é a única manifestação compulsória de poder a instrumentar a sexualidade. O ideal de uma heterossexualidade coerente é um ideal impossível, né? Assim como o ideal de homem é impossível, assim como o ideal de mulher é impossível, assim como o ideal de homossexual é impossível. Então, tudo é impossível, que é o que a Butler vai trazer na última sessão, que tudo é uma paródia, né? Não é performativo no sentido de imitar, é no sentido de mimético. Então, para Wittig, ser lésbica ou gay não é saber o próprio sexo, é estar imerso numa confusão e proliferação de categorias que fazem do sexo uma categoria de identidade possível. Então, os termos, por exemplo, ativa, passiva, afeminado, ou até viado, sapatão e boiola, eles redescobrem e desestabilizam as categorias sexuais da identidade homossexual. Então, todos esses podem ser entendidos como sintomáticos da mentalidade hétero,
como forma de identificação com a versão do opressor para a identidade do oprimido. Então, o termo lésbica mesmo, ele foi em parte resgatado de seus significados históricos, né? Então, o exemplo que a Butler traz para a gente é de um restaurante gay da vizinhança, que quando fecha de férias, o proprietário coloca um letreiro que diz: ela trabalhou demais e precisa descansar. Então, essa apropriação do feminino funciona no sentido de multiplicar os lugares possíveis de aplicação do termo, né, de revelar a relação arbitrária entre o significante e o significado, e também de desestabilizar e imobilizar o signo. Um outro exemplo que a gente pode usar é o de alguns gays que chamam os amigos de viado, de bicha, né, que tratam no feminino. Então, no contexto lésbico, a identificação com a masculinidade que se tem na identidade tida como ativa não é uma simples assimilação do retorno da lesbianidade aos termos da heterossexualidade. Então, a ideia de ativa e passiva são, em alguns sentidos, réplicas ou cópias da interação heterossexual que subestima a significância erótica dessas identidades, né, que são internamente dissonantes e complexas em sua ressignificação das categorias hegemônicas pelas quais elas são possibilitadas. Então, eu optei por fazer o uso dos termos em português, porque, salvo as diferenças, né, que eles possuem, tem várias características que vão identificar a ativa como but e a passiva como femme, né, que como ela traz no livro. Então, o que mais chama atenção é que ativa e passiva é uma questão mais assexual, né? O que se tem são marcas públicas, né, por assim dizer. Então, tem mais com relação sobre a performatividade, né, que é o que ela vai dizer mais pro final. E a performatividade, inclusive do uso de roupa, né, da estilização do corpo e também do que dizer, da forma como dizer, né, e de como se apresentar. Então, outras características que a gente pode colocar é, por exemplo, o tipo de música que ouve, o tipo de lugar que frequenta, né? Então, há esse pacote que vem junto com os termos ativa e passiva e que eles não são suficientes para fazer a identificação completa de ninguém, né? Por isso que a Butler ela fala que ali é tudo uma imitação, né? Que é tudo uma paródia. E que é muito complicado esses rótulos, porque não dá para inserir por completo e nem usar a definição de forma a ser universal, né? Porque pode ter um monte de características dentro de ativa, mas quais são essas características mais importantes que vão fazer a identificação de toda ativa, né? Não tem como. O contrato heterossexual ele é compreendido como sustentado por uma série de escolhas, né? Então, assim como o contrato social em Locke e Rousseau, ele é tido como pressupondo a escolha racional ou a vontade deliberada dos que ele supostamente governa. Então, o poder ele não pode ser retirado nem recusado, mas ele só pode ser deslocado. Então, para Butler, o foco normativo sobre as práticas lésbicas e gays, ele deve recair sobre o deslocamento parodístico e subversivo do poder, ao invés da fantasia impossível de sua completa transcendência. Então, se a sexualidade e poder são coextensivos, e se a sexualidade lésbica não é nem mais nem menos construída do que as outras formas de sexualidade, não há promessas de prazer ilimitado dos quais os grilhões da categoria sexual foram tirados. Então, a presença estruturadora de construtos heterossexuais no interior da sexualidade gay lésbica
não significa que esses construtos determinem essas sexualidades, né? Nem que elas sejam deriváveis desses construtos ou a eles redutíveis. Então, o materialismo de Wittig, ele toma as instituições e práticas sociais, especialmente a instituição da heterossexualidade, como base da análise crítica, né? Por exemplo, em A Mente Hétero e o Contrato Social, que são 2 artigos da Wittig, ela entende a instituição, a heterossexualidade, como base fundadora das ordens sociais denominadas pelo masculino. Então, diferente de Beauvoir, a Wittig, ela vê a natureza não como uma materialidade resistente, né? Um meio, uma superfície ou um objeto. Para ela, trata-se de uma ideia gerada e sustentada em nome do controle social. Então, para Wittig, a natureza ela é uma representação mental, né? Então, seu objetivo é mostrar que a ideia de um corpo natural é um construto, né? E apresentar um conjunto de estratégias desconstrutivas ou reconstrutivas para configurar os corpos que contestem o poder da heterossexualidade. Então, para ela, o desafio político consiste em tornar a linguagem como um meio de representação e produção, né? Tratá-la como um instrumento que constrói invariavelmente o campo dos corpos e que deve ser usado para desconstruí-lo e reconstruí-lo, né? Fora das categorias opressivas do sexo. Então, como sexualidade lésbica, esse conjunto de atos fora da matriz reprodutora produz o corpo como centro incoerente de atributos, gestos e desejos. Então, tá aí a sacada para a ideia de performatividade que ela vai ter depois. Né? Essas sexualidades tidas como desviantes, né, que a gente entende aqui como lésbica, gay, etc., é um conjunto de atos fora da matriz reprodutora, né? Ou seja, uma das formas de abjeção que ela vai retomar depois. Que ao mesmo tempo que ela é, ou pode ser, algo fora da lei, ela produz o corpo de forma incoerente. Então, mas incoerente em que sentido, né? Que seria incoerente de atributos, gestos e desejos. É incoerente porque se tem determinadas atribuições para esses corpos, né, gestos, né, que seria o que se espera, o que se faz, e desejos, né, que seria o que se espera que se deseje, ou seja, né, que há sempre uma ruptura de expectativas do que se tem de características desses atributos, né, de como fazer algo com esse corpo e o que esse corpo deseja. E a tarefa não é preferir um lado feminino do binário ao masculino, mas afastar o binarismo como tal, né, por meio de uma desintegração especificamente lésbica de suas categorias constitutivas. Então, a categoria sexual e a instituição naturalizada da heterossexualidade são construtos, fantasias ou fetiches socialmente instituídos e socialmente regulados. Então, a Wittig, ela propõe uma estratégia de reapropriação e deslocamento subversivo precisamente daqueles valores que originalmente pareciam pertencer ao domínio masculino. Então, ela assimilou valores masculinos ou que identificasse como masculino, mas a noção de identificação ressurge no contexto de sua produção como algo incomensuravelmente mais complexo do que sugere o uso acrítico do termo. Então, a violência presente no texto da Wittig, ela tem como alvo a identidade e a coerência da categoria sexual, né, que é um construto sem vida, um construto feito para modificar o corpo. Né? Então, considerando que a categoria sexual é o construto naturalizado
que faz a instituição da heterossexualidade normativa parecer inviável, né? A violência textual da Wittig, ela é praticada contra essa instituição e não contra contra a heterossexualidade em primeiro lugar, né? Mas sim contra o caráter compulsório dessa heterossexualidade. Então, a semelhança entre Wittig e Beauvoir não é o terceiro sexo, né? A semelhança, ela trata, ao invés disso, de uma subversão interna, em que o binário é tanto pressuposto quanto multiplicado, né, a ponto de não fazer mais sentido. Então, em resposta a Beauvoir, de que a gente não nasce mulher, torna-se mulher, a Wittig afirma que, em vez de tornar-se mulher, a gente pode se tornar lésbica, né? Recusando a categoria de mulher, esse feminismo lésbico da Wittig, ela parece eliminar qualquer tipo de solidariedade com as mulheres heterossexuais. E assim pressupor que a lesbianidade é a consequência lógica do feminismo. Então, a Wittig, ela sugere uma relação necessária entre o ponto de vista homossexual e o ponto de vista da linguagem figurada, né? Como se o fato de ser homossexual contestasse a sintaxe e a semântica compulsória que constroem o real. Então, excluído do real, o ponto de vista homossexual, se de fato tiver ele pode entender que o real da sexualidade, principalmente da sexualidade desviante, é construído por exclusões, né, por marginalizações e por ausências que não são tão óbvias, né, que não são tão claras. Então, né, que trágico erro que seria construir uma identidade gay ou lésbica por meio da exclusão. Mas isso, infelizmente, acontece, né? A Butler, ela mostra isso. Por exemplo, né, as ativas, em alguns momentos, em alguns contextos, elas são excluídas, né? O gay afeminado também. Então, a exclusão, ela institui essa relação de dependência que ela quer superar, né? Para se ter a homossexualidade, precisa ter a heterossexualidade, porque sem ela não teria o que opor, né? A consciência de si, ela exige ou precisa do outro, né? Para eu me reconhecer como diferente. Então, a questão é que no momento em que eu me vejo diferente, ou que eu vejo o outro como diferente, a tendência que se tem observado é de querer destruir o outro, né? Mas se eu destruir o outro, não tem mais com que eu me diferenciar. E assim não tem mais como ter a consciência de mim mesmo. Então, por isso, espera que não haja nenhuma exclusão radical, nem uma destruição desse outro. O problema aqui é consolidar a heterossexualidade compulsória nas normas opressivas, que é, por exemplo, excluindo determinadas posturas, atributos, gestos e desejos, para que a pessoa possa fazer parte do grupo. E ela termina essa sessão dizendo que é preciso manter sempre a problematização da categoria, né? Mas qual problematização de qual categoria? De qualquer categoria, né? Porque toda e qualquer categoria tem seus problemas. Então é preciso manter essa problematização. Ela fala aí que o corpo em si é modelado por forças políticas com interesses estratégicos em mantê-lo limitado e constituído pelos marcadores sexuais. É exatamente nesse ponto de vista, nessa última sessão do capítulo 3, que ela vai desenvolver sobre o corpo, a questão dos limites do corpo, as subversões performativas, que teve uma grande vamos dizer assim, dificuldade de compreensão do que ela diz, né? Então, por isso foi necessário que em 93 ela resgatasse o mesmo tema em Corpos que Importam, né? E aí ela vai falar desses limites do sexo, mas pela linguagem, né? E aí a linguagem do quê? A linguagem corporal, a linguagem verbal, tudo isso, né? Quando ela, então, nesse livro,
nessa obra de 90, ela fala do corpo em si, modelado por forças políticas, ela ainda tece 3 outras considerações. A primeira é que a distinção sexo-gênero e categoria sexual pressupõe uma generalização do corpo, que pré-existe a aquisição de seu significado sexuado. É o que a gente fala bastante no capítulo 2, né, sobre o pré-discursivo, né? É, além disso, ela comenta que o corpo parece ser um meio passivo que é significado por uma inscrição a partir de uma fonte cultural representada como externa em relação a ele. Novamente, a mesma distinção que se faz gênero-sexo, o corpo ele está para o sexo por ser algo, vamos dizer assim, natural, né? Mas, ao mesmo tempo, um meio passivo pelo qual algo externo, que seria a cultura, né, ou o gênero, incorporaria, entraria, né, nesse corpo, ou marcaria esse corpo. Então, essa é uma das 3 considerações que a gente também já tinha visto, mas e que é importante para a gente resgatar, para entender o que ela está querendo dizer como inscrição corporal. E, por fim, as concepções de precedentes cristãos e cartesianos. O que é que eles dizem ou diziam, né? De certa forma ainda dizem, sobre o corpo. O corpo, né, nessa concepção cristã e cartesiana, é uma matéria inerte que nada significa ou significa o vazio profano, a condição decaída, né, o engodo e pecado. E quantas vezes a gente já ouviu, né, que o corpo a prisão, né, da alma, por exemplo, né? E aí a Butler vai mostrar nesse capítulo, nesse final, que é exatamente o contrário, a ideia contrária. Vamos ver por quê. Bom, em seguida dessas afirmações sobre o corpo, ela vai comparar o que Sartre e Beauvoir disseram sobre o corpo, ou, né, de uma forma bem resumida, Wittig e Foucault. Então, ela faz um contraste entre os 3. 3, 4, né, se a gente pensar que Sartre e Beauvoir caminharam, de certa forma, juntos, para pensar o corpo como representar, né, esse corpo representado como uma facticidade muda, né, é um fato mudo, um fato que não fala, né? E essa facticidade muda, ela é antecipadora de algum significado que só pode ser atribuído por uma consciência transcendental, compreendida em termos cartesianos como radicalmente imaterial. Então, a gente tem aí essa distinção material e imaterial, no sentido mesmo corporal, físico, e que o que é mudo, né, ou o que antecipa esse significado dessa consciência, enfim, é transcendental, e não é material, exatamente. Bom, Wittig, por outro lado, vai sugerir que um a priori epistemológico específico da cultura estabelece a naturalidade do sexo. Então, aí, a gente já tinha comentado sobre isso, né, que há um algo anterior ao discurso, né, um a priori anterior às leis, às regras da cultura, que é esse a priori que Wittig vai dizer que vai estabelecer a naturalidade do sexo. Foucault, por fim, vai dizer que o corpo é apresentado como superfície e cenário de uma inscrição cultural. E aí é nesse sentido que a genealogia tem como tarefa expor um corpo totalmente impresso pela história. E a gente vê isso desde o prefácio do livro da Butler, né? Que o projeto dela é seguir, de certa forma, essa genealogia do gênero, do sexo, para mostrar a história e não a origem. A questão é que Foucault, para ele, né, há um corpo anterior à sua inscrição cultural. Esse, pelo menos, é o que Butler interpreta de Foucault, né, que há um corpo anterior à sua inscrição cultural. Então, novamente, aquela ideia de que há um corpo material naturalizado em que se derrama, de certa forma, um conteúdo cultural externo, né? Então, há algo anterior à inscrição cultural
que tradicionalmente a gente vai chamar de gênero, né? Sexo, gênero, sexo enquanto um recipiente e o gênero enquanto um conteúdo, né? Que vai ser derramado neste corpo, né? De toda forma, Butler não traz algo desses filósofos, desses pensadores, mas discorda de algumas questões, né? E aí, a gente tem, então, o que a Butler vai distinguir, de certa forma, a demarcação do corpo e a fronteira do corpo, mas mais interessante ainda é observar quais são as próprias metáforas do corpo que aparecem ali, né? Então, a demarcação do corpo, ela diz duas coisas a respeito, que são, né? Que essa demarcação é resultado de uma estruturação difusa e ativa do campo social, então não é algo passivo, como a gente tinha visto em alguns outros filósofos, em alguns outros pensadores, e também é uma prática significante que efetiva um espaço social para o e do corpo dentro de certas grades reguladoras da inteligibilidade. Então, é exatamente esse caminho da prática significante dessa demarcação do corpo que leva e que reflete, de certa forma, não de uma maneira tão eficaz, não tão transparente, a inteligibilidade dessa grade de percepção, tá? Essa grade de regulação. Então, se o corpo ele tem essas demarcações, qual seria a fronteira desse corpo? Então, a primeira coisa que ela diz é que essa fronteira não é meramente material, quer dizer, a pele. Aí eu até coloquei uma imagenzinha aí de um filme do Almodóvar, que eu super recomendo assistir, que é A Pele que Habito. Então, só para mostrar que essa pele, ela é sistematicamente significada por tabus e transgressões antecipadas. Quem já viu esse filme deve se lembrar, né? Ou, para não dar muito spoiler também, para quem ainda não assistiu, né? Que chama A Pele que Habito, há uma mudança por baixo da pele e, de certa forma, também da própria pele. Então, quais são essas fronteiras de humano sexuado, inclusive, que tem entre essas alterações que a personagem, né, sofreu, e qual é essa transgressão, né? Transgressão baseada em quê? Em tabus, né? Foi o motivo dessas mudanças, enfim. Então, toda essa fronteira do corpo, ela não é simplesmente da pele, né? Materialmente dizendo, celular, né? Há outras questões ali também envolvidas nessa fronteira do corpo, né? Que são, por exemplo, tabus e transgressões. E as transgressões essas antecipadas, né? Transgressões essas antecipadas. A fronteira do corpo, nesse sentido, se torna também os limites do socialmente hegemônico, né? Então, é o que a Júlia estava comentando. O que seria a característica de toda ativa, né? De toda butch, né? De acordo com a nomenclatura, com o termo, né? Usado em inglês. O que seria esse? E quando a gente pensa no que deveria ter como uma característica para todas as ativas, né? A gente está pensando num limite socialmente hegemônico, né? Porque, como ela também já disse antes, a Júlia disse antes, não há a possibilidade de todos os seres terem essa característica, né? E aí vem essa questão do que é socialmente hegemônico, né? Não necessariamente natural, né? Biologicamente, fisicamente hegemônico. É esse o debate que ela faz, né? Que a Butler já fazia, né? Desde do capítulo anterior, e agora ela retoma isso também, né? Só lembrar daquele exemplo da pesquisa em que há homens XX e mulheres XY, né? É essa a ideia
do socialmente hegemônico, que resgata aqui de uma outra forma, né? A Butler, então, nesse momento, ela vai tecer várias características do que ela vai entender como corpo, né? E em alguns momentos, como eu já disse, aparece com aspas, em outras vezes sem aspas. Então, ela vai dizer, inicialmente, que o corpo é um modelo que pode simbolizar qualquer sistema delimitado. E a gente tem vários exemplos disso, né? Sistema delimitado, como dizer, por exemplo, o corpo de bombeiros, né? Ah, é o que delimita a identidade, de certa forma, de bombeiros, e é um grupo, né? Então, é um sistema, esse sistema ali de pessoas que passaram por determinados processos, que fazem determinadas coisas, né? Tem ações repetidas, inclusive, que se parecem, para ser delimitado como um corpo, né? Então, mais do que isso, o corpo ele tem fronteiras que podem representar, que podem apresentar qualquer fronteira ameaçada ou precária. É o que ela vai, vai dizer também no exemplo usando o termo sinédoque, né? O que é isso? Sinédoque, pelo menos na literatura, é um outro nome, um tipo de metonímia, que é aquela substituição da parte pelo todo, ou vice-versa, né? Por exemplo, quando a gente vai ao cinema, tá cheio, ao invés de a gente falar que tem muita gente, a gente fala, nossa, quanta cabeça, né, tem nessa sala, né? Então, é a parte, a cabeça, pelo todo, o corpo, né, pessoa. Então, ela diz que o corpo, o corpo é uma sinédoque. Sinédoque do quê? Né? Para o sistema social. Então, quer dizer, todo tipo de permeabilidade não regulada constitui um lugar de poluição e perigo. E aí o exemplo que ela vai dar é o da AIDS. Só para deixar um pouquinho mais clara a questão do corpo, né, enquanto metonímia, enquanto sinédoque, ah, que nesse caso aqui para sistema social, ah, basta pensar quando, quando a gente diz, por exemplo, o corpo do trabalho, né? O corpo do trabalho seria aquela parte de mais substância, né? Que tem uma importância, inclusive, maior. E aí, nesse sentido, o que é um representante do grupo ou desse trabalho, por exemplo, né, o corpo do trabalho, um representante, uma frase que seja, um capítulo, ele parece simplificar e representar todo o conjunto. O que não é, que a gente sabe que não funciona dessa forma, né? É como dizer, eu sou brasileiro, e aí vem uma questão, uma quantidade grande de características que se atribui tradicionalmente aos brasileiros, que obviamente vão variar por período, né? E sempre a gente tem que justificar ou fazer oposições, né? Um exemplo que eu sempre dou é quando eu morava na Argentina e eu dizia que eu era brasileiro, já vinha um conjunto de características que era, oba, vamos chamá-lo para beber cerveja. Eu não bebo cerveja. Bom, é fácil de resolver o café da manhã do brasileiro, basta ter café. Café com leite, por exemplo. Eu não tomo café. É, né? Então vamos chamar porque ele é super animado, vamos para uma festa e vamos colocar samba, né? Eu não sei sambar. Ou seja, esse conjunto, esse corpo chamado brasileiro, né, que pegam um ou outro, ou um estereótipo, né, que a gente poderia chamar dessa forma também, para facilitar o nosso entendimento, ele tem, obviamente, os seus lados positivos, para facilitar, inclusive, a comunicação, mas há também a parte negativa, que é entender que todo mundo tem que ser daquela mesma forma, né? E que é o que aconteceu com a AIDS, né? Que não foi só representada como a doença gay, mas também foi uma continuidade do status do homossexual como sujo, poluído, né? Porque a homossexualidade já era vista
como uma violação de fronteiras do natural, do correto, etc. O fato de a AIDS ser transmitida pela troca de fluidos corporais sugere, nesse mesmo sentido, os perigos que as fronteiras corporais permeáveis representam para a ordem social. Uma outra coisa que a Butler, então, vai trazer é que o corpo tem contornos estáveis construídos em lugares fixos de permeabilidade e impermeabilidade. E aí o exemplo que ela vai trazer é bastante curioso, que são das superfícies e orifícios de significação erótica, né? Então, para mais detalhes, né, sobre essas questões, eu sugiro a leitura de 2 textos, basicamente, que é o ensaio Terror Anal, de Paul B. Preciado, né, que trata-se de um diálogo que ainda Beatriz Preciado, quando escreveu, né, assinava como Beatriz Preciado, estabelece com o relato de Guy Hockingham, né, que é um dos livros mais conhecidos, que precursores, inclusive, da teoria queer, que é El Deseo Homossexual, né, foi traduzido para o espanhol como El Deseo Homossexual, e a Beatriz fez, né, Preciado fez na época como se fosse um pós-fácil, enfim, um ensaio final, né? Então, o título do livro ficou El Deseo Homossexual, e aí o nome do texto dela é Terror Anal. Então ficou o desejo homossexual com terror anal, né? Como se fosse uma complementação, pelo menos no título, né? E Preciado faz esse texto, né, depois de mais de 30 anos de luta. E aí ela propõe, ele, né, se propõe, e eu vou citar agora a quarta capa do livro, propõe-se a revisitar as posições originais dos visionários e justificar sua fúria, se possível com mais raiva. Esse é o desafio anal, uma larva de golpe de Estado desenvolvida nas próprias entranhas da heteronormatividade. E, no entanto, essa também é sua promessa aterrorizante. Termina assim a quarta capa do livro. E eu também sugiro um outro livro que já foi traduzido para português, que é o Pelo Cu, Políticas Anais, do Javier Sáenz e Cerro Carrascosa. Então, eu vou ler para vocês a contracapa do livro, só para vocês também terem uma ideia, né? O cu é o grande lugar da injúria, do insulto. Como vemos em muitas expressões cotidianas, a penetração anal como sujeito passivo está no centro do discurso social como o horrível, o mal, o pior. Mas, na atualidade, existem culturas que se reapropriam deste lugar abjeto e souberam convertê-lo em um lugar produtivo e positivo. Neste livro, os autores fazem um amplo e ameno recorrido ao redor do cu e do sexo anal, da sua história, de seus valores, de como o anal organiza os gêneros e as sexualidades, e de como está atravessado por critérios de raça, de classe e de poder. Desde a complexa sexualidade anal na Grécia Antiga, até a crise da AIDS, passando pelas prisões, o body bag, para quem não sabe, é o sexo anal sem preservativo. Freud, as lésbicas butch, os sodomitas, o fist-fucking, né? Fist-fucking também, para quem não conhece essa terminologia, fucking, né? A penetração, o foder, né? E fist é punho. Então, é quando há a inserção, a penetração do punho, seja no ânus, seja na vagina, que no caso, como é no política do cu, né? Então, é anal. Ou os ursos. Este livro traça a genealogia de um dos espaços menos explorados pela teoria, mas o espaço anal. Então, só para vocês verem que esses contornos estáveis que são construídos, né, a partir de lugares fixos, como, por exemplo, dizer que determinadas partes do corpo servem para, né, já entra em debate até mesmo nessa própria delimitação do corpo, delimitação dos desejos, essa delimitação erótica, né? Como tudo isso constrói
o corpo, né? Constrói não só a imagem que nós temos do corpo, constrói os usos do corpo, mas constrói o próprio corpo, né? E por fim, ela comenta que tem uma noção, né, o corpo tem uma noção naturalizada que é consequência de tabus. E a gente viu que há pelo menos dois, né, dois tabus tradicionais, que são o tabu do incesto e o tabu da homossexualidade. Então, tudo isso tem forma parte ou faz parte da construção desse corpo. Na explicação também, quando eu estava falando sobre a política do cu, enfim, aparece o termo abjeto, que é um outro termo também bastante usado nas políticas queer, né, na temática LGBT. E eu pus aqui do lado a imagem da capa do livro da Júlia Kristeva, e que tem um dos maiores e mais tradicionais ensaios, estudos, né, sobre o abjeto ab. Aqui, nesse caso, vai dizer que é ejetar para fora, ejetar para longe. Né? E aí, nesse sentido, dá essa ideia de expelido do corpo. Né? Que corpo? Se a gente pensar o corpo como algo social, aqueles que, de certa forma, faziam parte e foram expulsos, foram expelidos para longe, como um excremento, que é também expelido, descartado do corpo. Né? E aí, nesse sentido, o abjeto ele estabelece o estranho. Inclusive, uma das possibilidades de se traduzir o termo queer para evitar o termo em inglês, alguns propuseram a teoria abjeta, ou a teoria dos abjetos, né? Também não deixa de ser equivocado, né? Mesmo porque estabelece essa ideia do estranho. Né? O abjeto também ele constitui o não eu, né? E estabelece as fronteiras do corpo, que são também os primeiros contornos do sujeito. Olha que interessante, toda essa ideia aqui do para fora, né, novamente, que vai constituir ou estabelecer as fronteiras do corpo. O abjeto estabelece a ejeção, novamente aqui, né, e a transvaloração, quer dizer, a superação, né, de algo que era originalmente parte da identidade em uma alteridade conspurcada, né, manchada, corrompida, repulsiva, até mesmo a própria palavra abjeto aparece como sinônimo. Se vocês forem dar uma olhada no dicionário para essa palavra, conspurcada, né, abjeta também já aparece. Então, veja só que interessante como é uma eliminação, né? Uma ejeção de algo que está ali, e nesse caso aqui, de uma identidade. Né? E o objeto é a expulsão seguida de uma repulsa. Então, a gente tem aí, imagina, pensem bem, a repulsa de uma identidade, de algo que já está dentro de um grupo, e o grupo que a gente está falando, desse corpo que a gente está falando, do corpo humano, o corpo inteligível, e o corpo, novamente, não necessariamente material, como parte do corpo, limite, né, da pele, mas como humano. Né? Então, o objeto é esse estranho em relação ao humano. E aí, finalmente, Butler chega aos performativos do gênero. E aí, ela faz essa primeira parte, ou ela começa a tecer essas relações a partir do Foucault. Então, ela retoma uma questão interessante, que é da lei e da alma. Ela faz uma comparação já apresentando o que há. Então, para ela, a partir do que principalmente Foucault diz, lei e alma têm uma realidade. São permanentemente produzidas em torno, sobre e dentro do corpo, pelo funcionamento de um poder. Isso a gente já tinha visto antes também, né, com relação ao simbólico que o Lacan tinha falado.
a partir da lei, né, das leis lá do Lévi-Strauss, né, e o que ela está querendo dizer é que há uma incorporação nesse sentido, né, os corpos que se produzem expressam essa lei, ou essa alma, né, no próprio corpo e por meio dele. Ambas, a lei e a alma, se manifestam como essência dos corpos. O significado da sua consciência e da lei do seu desejo. Temos aqui uma das primeiras características da performatividade do gênero. Né? Trata-se da naturalização das relações de poder. Vejam, não é como costumamos dizer, né, que o corpo é a prisão da alma, que eu tinha falado antes, mas exatamente o contrário. A alma e a lei, né, são os produtores disciplinares das imagens da fantasia do gênero pelo jogo de presença e ausência da superfície do corpo. Poderia ser de alguma outra coisa, né? Não necessariamente da superfície do corpo. Mas não, a gente não pode esquecer que a ontologia do gênero apaga suas marcas temporais e cria a ilusão de que os efeitos da política do sexo-gênero são sua causa. Né? É o que está aí no slide, dito de outra forma, em seguida. Né? Atos, gestos e desejos produzem o efeito de um núcleo ou substância interna, mas o produzem na superfície do corpo, por meio do jogo de ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o princípio organizador da identidade como causa. Uma vez mais, a gente não pode esquecer, né, do que o Nietzsche dizia, né, do que Nietzsche disse. Não há ser por trás do fazer, ou melhor, ele diz, não há gente por trás da ação, porque o fazedor, né, é uma mera ficção acrescentada à obra. E aí ele diz que a obra é tudo. Né? O gênero é ação realizada e lida a partir da lei, da alma, da política do poder. Né? A partir de significar, né? Que não é necessariamente igual, nem absolutamente diferente, mas apenas a base a partir da qual nos fazemos inteligíveis e tratamos de entender o outro. Né? Aí está a construção da grade da inteligibilidade, quais são esses limites do que é ser humano, do que das possibilidades de gênero e sexo, para construir esse ser. O corpo ele já é significado, ele já foi significado antes. É, é, o binarismo ele já é uma mostra de que há a significação anterior. Anterior a quê? Anterior ao nascimento, não anterior ao discurso, porque é o próprio discurso que faz essa divisão, esse binarismo. Né? Então, o que a Butler está querendo dizer é que, e ela fala isso em outros momentos, é que dá o pressuposto de que existe algo antes de se falar sobre ela, sobre essa coisa, a gente não tem como ter acesso a isso. E a gente só tem acesso através da linguagem. Então, o que há antes da linguagem? O que seria um corpo ou um sexo antes de se falar sobre o sexo? Antes da própria lei de estabelecimento do sexo. Então, o que ela está querendo dizer é que tudo isso é efeito das leis, efeito dessa alma que ela está querendo, né? E essa alma, essa lei, elas são estabelecidas, são construídas, assim como os próprios corpos, pela linguagem. E aí, como é que ela pode provar isso? Né? Como é que ela pode chegar a essa conclusão? É através do termo performatividade. E ela vai retomar o termo performance, né, performativo, desse estudo do J. Things with Words, que foi traduzido para o português, quando dizer é fazer. Né? Mas se a gente fosse traduzir literalmente, né, do inglês, como fazer coisas com palavras. E aí, nessa obra de 62, que não foi escrita pelo Austin, e sim pelos seus alunos, seus pupilos, porque isso foi
um trabalho posterior à sua... essa publicação foi posterior à sua morte, ele diz, através de da transcrição, né, dos seminários que esses alunos participaram, ele diz que ao dizer certas palavras, nós estamos fazendo algo, né? Então, aí, nesse sentido, dizer certas coisas não é descrever, é diferente, né? Não é constatar, o que ele vai chamar de ato constativo, né? Há algo ali que, ao dizer, ao proferir certas palavras, nós realizamos algo, né? E aí, por isso, ele dá o nome de performativo, ou enunciados performativos, né? E aí, então, ele define que todo ato de fala possui 3 aspectos. O primeiro aspecto ele vai chamar de atos locucionários, que seriam aqueles que se referem ao ato de dizer, de proferir algo. Quem estuda isso é a gramática, né? A fonética, a fonologia, então a construção de determinadas palavras, a junção entre elas. Isso aí faz parte dos atos locucionários. Os atos ilocucionários são aqueles realizados em conformidade com uma convenção e que se referem àquilo que é dito. Então, quer dizer, que se realizam ao dizer algo. Em inglês, in saying something. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Mas só para você observar que aqui o foco é a convenção, né? E esse ato realizado por convenção, por conformidade. Então, depois dos atos locucionários e locucionários, né, o Austin propõe os atos perlocucionários, que são aqueles que produzem, né, são os atos que produzimos porque dizemos algo ou por ter dito algo, que seria em inglês by say something. Então, um é no ato mesmo, que é o elocucionário, e o outro é como se fosse posterior. Por quê? Né? Que é o perlocucionário. Vamos dar um exemplo bem simples. Então, a gente tem aí, esse é uma adaptação do que o próprio Austin usa na sua obra. O mais clássico, né, dos atos performativos seria esse, por exemplo, em que um sacerdote, um padre, enfim, um pastor, diz durante um casamento: eu vos declaro marido e mulher. Então, qual seria o ato locucionário? O que é isso? Só para lembrar, é o material da geração da declaração, é a gramática. Então, tem aí o eu, né? Vos, declaro, marido e mulher, conjugação, concordância, enfim, né? Qual seria o ato ilocucionário? Quer dizer, a execução do ato. O que é que o sacerdote faz ao dizer isso? Ele está casando essas duas pessoas, né? Então, esse é o ato ilocucionário. Qual seria o ato, né, perlocucionário nesse caso? Que seria o efeito? Eles estão casados. Quer dizer, ao dizer eu vos declaro marido e mulher, ele não está constatando nada, ele está realizando, ele está fazendo o casamento, né? Essa é a ideia. Bom, por que esse é bem tradicional, bem clássico esse exemplo? Porque aqui a gente tem um enunciado dentro de um ritual, o ritual do casamento. Então, é bem óbvio que isso daí é uma realização de algo e não simplesmente constatando de algo, né? Algo no mundo, não está constatando simplesmente. Essa é, inclusive, uma das críticas que a obra dele recebe. Mas antes da gente passar para a ideia da crítica, vamos ver o que o Ottoni, né, fala sobre a obra do Austin. Né? Ele diz que, embora nessa obra de 1950, essa frase, mesmo porque não foi ele que escreveu, há registros de palestras e de falas do Austin, que também não foram escritas pelo próprio Austin, de que
ele se retrata dizendo que não é apenas alguns enunciados que são performativos, né? Porque ele tem a noção, ele teve a noção, ele observou isso depois, posteriormente, que tudo que a gente diz carrega algo, traços desses atos locucionários e pelocucionários, né? Então, aí ele observa, né, e o Ottone diz, e conclui, a partir dessas palestras do Austin, que não há fronteira linguística ou filosófica quando se trata de analisar a linguagem ordinária, né, a distinção entre, quer dizer, a distinção entre constatativo e performativo cai por terra, prevalecendo a ideia desta última, quer dizer, todas as nossas falas são performativas. E aí eu trago um outro exemplo, só para a gente observar como que sai da ideia de ritual social, que eu digo bem delimitado, né? Porque, por exemplo, se fosse eu dizendo a frase do padre, do sacerdote anterior aqui, né? Se fosse eu dizendo essa frase, ela não teria o mesmo efeito. Que efeito? Esse aqui, ó, do ato perlocucionário. Principalmente as palavras, eles não vão se casar. Certo? Porque eu não tenho, não é compartilhado comigo socialmente essa relação de poder, tá? Mas nem tudo se encaixa nessa situação, nesse contexto. Mas sempre que eu digo algo, quer dizer, sempre que eu faço uma junção do material, né, dessa gramática, e que eu tenho um certo objetivo, que está na execução, há um efeito. Né? Que efeito é esse? Aí a gente tem que medir de outras formas. Não são sempre também as mesmas consequências, né? Não são sempre os mesmos efeitos, mas a gente tem a possibilidade de estudar alguns dos possíveis efeitos. E aqui a frase que eu trago é: o touro está solto. Obviamente vai depender da situação em que alguém diz isso. De toda forma, o locucionário, ela marca material genético e tal, material de geração da declaração, que é a gramática, é o mesmo. Né? Se for dito em um lugar, se for dito em outro, se for eu mesmo dizendo, o touro está solto, vai dar o mesmo ato locucionário. Pode variar, talvez, a entonação. O ato locucionário, tipo, esses A com crase aqui, gente, era uma setinha, que de onde eu tirei, transformou nisso e eu acabei esquecendo de voltar para colocar a setinha. Não tem nada de acraseado aqui, não. Bom, os atos locucionários, uma possibilidade, né, pensando na execução do ato, é que a pessoa me avisou, por exemplo, me alertou que o touro está solto. Então, ao dizer isso, ela não está simplesmente constatando, ela está avisando, alertando, tá? E quais seriam possíveis atos perlocucionários? Quer dizer, o efeito desse ato pode ser me convencer de não sair agora, pode ser de chamar alguém para me ajudar, né? Chamar alguém para prender o touro. Então, essa que é a ideia de que toda frase tem um efeito. A partir da ideia e do que propõe o Austin, Jacques Derrida, em um texto de 72, ou seja, 10 anos depois da publicação do How to Do Things with Words, ele observa que todo signo é uma marca que permanece, que não se esgota no presente de sua enunciação e que pode dar lugar a uma repetição na ausência. E para além da presença dos sujeitos envolvidos, que em um contexto específico emitiram, produziram, ouviram, leram, se informaram. Então, olha só, aqui, o que o Derrida está propondo a partir do Austin,
que a gente só consegue entender aquilo que não está presente no discurso, não está presente no momento da enunciação, porque a gente repete. Repete o quê? Esse signo que, lembrando, pelo menos para o Saussure, né, era o significante e o significado. Essa acoplado, né? É quando a gente junta essas duas questões, o significante e o significado. E a gente só consegue entender porque ele se repete, e se repete mesmo não estando presente, né? Mesmo nessa ausência. Então a gente tem, se a gente for pensar sexo, gênero, sexualidade, enfim, como performativo, porque não está presente naquele momento, ou pelo menos não é o tema contextual, né? Mas por se repetir, a gente entende. Mas o que é essa repetição? O que é, né, essa iterabilidade? É o que ele fala aqui em seguida, né? O performativo é uma comunicação que não se limita essencialmente a transportar um conteúdo semântico, né, de significado, já constituído por uma intenção de verdade, mas apresenta tanto a impossibilidade de delimitar de um modo definitivo o contexto em que intervém como performativo, como também a iterabilidade constitutiva do todo do ato de fala. O que isso tem a ver com gênero e sexualidade ou com a performatividade? Bom, se a gente for voltar lá naquele exemplo né, do padre, há condições contextuais para a realização do casamento. Eu preciso ser um padre ou um sacerdote, enfim. Precisa de ser, de acordo com as religiões, enfim, um homem e uma mulher. Precisa dos dois aceitarem, né, dizer sim, estou aqui por livre e espontânea vontade. Caso alguma dessas coisas não siga o relatório, vamos dizer assim, né, os tópicos dessa encenação, o ato perlocucionário é fracassado. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Que há algumas questões que não importam o contexto, porque essa relação de poder é diferente. Essa relação hierárquica, inclusive, né, de ter feito uma preparação para ser um sacerdote, e isso daqui validar o ato, né, o enunciado performativo. Há questões, há elementos em que não são tão presos assim a esse contexto, que é como o caso do touro estar solto. Há uma produção de atos perlocucionários, há efeitos ali desse ato que não dependem de quando, onde, exatamente, né, que é realizado para ser efetivo. Então, nesse sentido, os atos performativos não podem ser medidos como verdade ou mentira, e sim como efetivos ou não efetivos. E há grande parte de atos performativos que não dependem dessa limitação, né, porque não é possível delimitar de um modo definitivo o contexto, mas eles são efetivos porque eles se repetem. Simplesmente porque se repetem. Não dizer isso, dizer isso, quer dizer, né, um touro está solto. Quando não tem um touro solto, não impede de que haja um efeito, que seja de susto. Né? O ato locucionário pode ser de assustar. Proibir uma criança de sair e falar, o touro está solto, mas às vezes o touro não está solto. Então, qual que é o ato perlocucionário? Pode ser de evitar que a criança saia
né, pela porta, por exemplo. Vá para o curral. Né? Então, é isso aqui que ele está querendo dizer. Né? Há duas questões super importantes para se observar na performatividade, que é o contexto, que não tem jeito de ser delimitado por completo, e a iterabilidade, que é o que faz a possibilidade, que leva, né, à constituição do ato de fala ser compreendido. Bom, e aí agora eu trago um exemplo de ato performativo que nem sempre é visto como ato performativo, que é a performatividade na revelação do sexo do bebê. Veja como essa construção do gênero, do sexo, enfim, ela acontece de várias formas, em vários momentos, e que sempre é constitutiva do próprio gênero, do próprio sexo desse ser. Eu peguei um convite, né, de chat de revelação, só para vocês verem o que é, como se constitui esses atos performativos. Né? Tem aqui vários elementos que repetem para se fazer, como todo signo. Por exemplo, rosa para menina, azul para menino. Uma curiosidade para se saber da criança também é um ato performativo, um ato repetido, né? O querer saber, né? Essa curiosidade é uma iteração. E aí, como aqui comentaram também no chat, a ideia desse chá de revelação é que você, que é uma menina, vai vestido de rosa. Se você acha que é um menino, vai vestido de azul. Então, há aí também um jogo de tentativa. Como é um jogo de tentativa, várias coisas na linguagem. Né? Tentar adivinhar, entre aspas, o que o outro está pensando, tentar fazer com que seja compreendido, é tudo uma questão de jogo, né, de linguagem, de tentativas, né, de possibilidades. E aí, suponhamos, então, que no final desse chá de revelação, depois de ter tentado de várias formas, se vocês já viram algum vídeo de chá de revelação, tenta pôr balão, vai para não sei o quê, até, às vezes, cortar o bolo. Aí, dentro do bolo, o recheio ou é azul ou é rosa, né, para definir, né, qual que é o sexo. Tem vários jogos ali também, né? Aí, suponhamos que tenha saído o recheio do bolo rosa. Então, disse, é uma menina. Bom, vamos lá, de novo. O ato locucionário é fácil, né, da gente perceber. É a dizer isso, né? É o material que é gerado na declaração. Então, é a gramática, é uma menina. Bom, agora, qual que é o ato ilocucionário? Quer dizer, qual é a execução do ato? Ao se dizer isso, se faz o quê também? Não é simplesmente constatar qual é o sexo. O que se faz aqui? Alguém sabe? Alguém supõe? Alguém imagina o que seria? Eu acho que se passa a tratar o bebê como menina desde o momento que ele nasce. E, na verdade, até antes dele nascer. Se prepara um quarto, se compra brinquedos, se compra roupas. E depois todo o processo educativo desse bebê e futuramente dessa criança enquanto uma menina. Uhum. Mas esse é o ato ilocucionário, quer dizer, a execução do ato, ou é o efeito? Eu acho que está mais para o efeito, não está, não? Ah, sim, seria o efeito. Né? O efeito. O que se espera, né? O que é a consequência de se dizer isso? De fato. Agora, ao dizer é uma menina,
esse ato locucionário é exatamente a junção, ou pelo menos junta, né, a gramática com a consequência, vamos dizer assim, né, desse mesmo ato. Mas ele está tão naturalizado socialmente dizendo, né, que ninguém percebe, não se percebe exatamente isso. Porque se a pessoa, vamos pensar, não quisesse receber roupas rosas, roupa azul, porque é menino, porque é menina, enfim, qual seria a necessidade de se fazer um chá de revelação? Tá vendo? Como a gente não tem, porque a gente dá naturalizado várias dessas questões, vários desses atos perlocucionários, vários desses efeitos, eles são parte do nosso ritual humano. Humano, culturalmente, obviamente, né, é restrito ao Brasil, por exemplo, né? Eu acho que nos Estados Unidos também costumam fazer esses chás de revelação, mas provavelmente em outros lugares não tem todo esse ritual social, toda essa vontade de saber, né? Aproveitando o título pelo menos o subtítulo do livro do Foucault, né? A vontade de saber. Porque não é simplesmente uma vontade de saber. A gente é impulsionado a um efeito que ou há efeitos, né, desses atos, desses saberes, que são moldados também socialmente e culturalmente. Para, por exemplo, comprar roupa, para ganhar presente, para dar presente para alguém, né? Então, a gente já delimita de uma forma naturalizada, logicamente, nem todo mundo, né, vão ter vão seguir esses mesmos efeitos, mas para manter essa divisão, por exemplo, manter essa tradição, entre aspas, da revelação de um sexo. E a Butler vai dizer que, então, a constituição do gênero, enquanto um ato performativo, ele é paródico também. Mas por que paródico? Aí ela vai dizer que a performance sugere uma dissonância entre sexo e performance, entre sexo e gênero entre gênero e performance. É essa dissonância que, embora não invalide o ato performativo, como, por exemplo, o caso lá do sacerdote, se não for o sacerdote, invalida o casamento, mas a constituição, de alguma forma, há algum efeito, né? Só que não significa que todo efeito do ato performativo de sexo tem que ser o mesmo da performance. Assim como o do sexo, não precisa ser o mesmo do gênero, nem o do gênero, o da performance. Há uma dissonância, né? E é exatamente nesse jogo de possibilidades em que há dissonâncias e não, é que a gente percebe que não há um original que as identidades imitam. Né? Por não haver esse original, que é o que a gente está falando também, não dá para incorporar todas as características, né, do masculino, do feminino, enfim, é que ela vai dizer que é uma paródia, porque diferente do pastiche, a paródia não é uma prática neutra de mímica. Né? A paródia ela tem uma motivação ulterior, que seja fazer rir. O pastiche não tem necessariamente não tem uma motivação ulterior. O deslocamento, que é a paródia, né, o riso, depende de um contexto e de uma recepção em que se possam fomentar confusões subversivas. E o exemplo clássico que a Butler traz é o da drag queen. Olha que interessante, eu peguei até esse... Era um GIF, mas ele não fica em movimento, né? Aqui nesse PowerPoint, de uma das personagens, uma das drags do RuPaul, né? Do programa do RuPaul.
em que ela disse o seguinte: quando eu visto um terno, as pessoas dizem, Marlene, você é lésbica? E eu olho para elas e digo, sim. Veja só como é que é paródico, né? Há um deslocamento aqui de gênero, né? Primeiro, pensando que drag queen recebe, vamos dizer assim, a classificação de gênero, né, como homem, inicialmente. Exatamente por ter um órgão genital tipicamente masculino, ter um pênis. Cresce. Drag queen desenvolve uma persona, uma personagem, e performa um ser de outro gênero, que seria aqui no caso a Marlene, né? Marlene é uma mulher. Mas essa mulher que não segue também as regras, vamos dizer assim, ou seja, é dissonante a performance e o gênero, usa terno. E quando usa terno, pergunta para Marlene se ela é lésbica. E aí ela diz sim. Olha como é que a gente tem uma réplica da réplica, né? Uma imitação para fazer rir, né? Nesse sentido, que mostra que, então tá, é um homem que se veste de mulher, e essa mulher, que é a personagem, se veste de homem. Né? É, então, a gente tem aqui esse deslocamento para mostrar que, olha quantas camadas são possíveis de ser colocadas dentro, na relação entre o sujeito e o gênero, a relação entre o sujeito e o sexo. Se é possível isso e a gente ri, é porque tudo isso que a gente está fazendo é também uma encenação. Uma encenação cujo original não existe. Né? Cujo o homem, a mulher original não existe. A Butler parece que não se cansa, e aí ela então vai dizer, e para resgatar e para fechar, o corpo é uma fronteira variável, uma superfície cuja permeabilidade é politicamente regulada, uma prática significante dentro de um campo cultural de hierarquia do gênero e heterossexualidade compulsória. Isso também a gente já tinha comentado sobre essa fronteira variável, né? O gênero é uma estilização do corpo, que não é plenamente original, pois tem histórias que condicionam e limitam suas possibilidades. Agora eu me esqueci quem foi a última pessoa que falou, que comentou exatamente isso, né? Pelas histórias, né? Que condicionam e limitam as possibilidades. Não o, o grande medo que se tem, né? Ao se, vamos dizer assim, entre as permitir, né, o Estado permitir mudança de gênero, mudança nos documentos e tal, é que uma pessoa pode ficar confusa. E, hoje eu acordei mulher, hoje eu acordei homem, e eu vou ter que ficar trocando várias vezes de documento, ou depois de ter feito uma alteração no meu corpo, não tem como me arrepender mais e querer voltar atrás, né? Isso pode acontecer? Pode. São possibilidades. Mas também pode não acontecer. Né? Então, e aí vem por questões pessoais, particulares também. Então, não dá para colocar uma regra para todo mundo nesse sentido, de limitar, de delimitar. Né? Porque aí delimita ou limita as possibilidades. Ela também comenta que o gênero é uma construção que oculta normalmente sua gênese, né? E aí a gente tem que o acordo coletivo tácito de exercer, produzir e sustentar gêneros distintos e polarizados como ficções culturais é obscurecido pela credibilidade dessas produções e também pelas punições que penalizam a recusa
a acreditar neles, né? A construção obriga, entre aspas, nossa crença em sua necessidade e naturalidade. Por isso que as possibilidades históricas materializadas por meio de vários estilos corporais nada mais são do que ficções culturais punitivamente reguladas, alternadamente incorporadas e desviadas sob coação. E é exatamente por isso, a ação do gênero requer uma performance repetida. E essa repetição é, ao mesmo tempo, reencenação e nova experiência de um conjunto de significados já estabelecidos socialmente. E é também a forma mundana e ritualizada de sua legitimação. Aqui está o efeito de natural, o efeito de dado e pré-discursivo do gênero, né? É essa naturalização que a gente poderia chamar de pré-discursivo, porque é um efeito, não é o pré-discursivo. É o que se entende, o que se imagina que seria um pré-discursivo, a gente coloca na natureza. Tá? E aí, então, por fim, e mais, né? O gênero é uma identidade tenuamente constituída no tempo, instituído num espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos. A substância, né? A substância que a gente vai dizer corpo, né? Tudo, é uma aparência, uma identidade construída, uma realização performativa em que a plateia social mundana, incluindo os próprios atores, passa a acreditar, exercendo-a sob a forma de uma crença, assim como a crença de que nasceu com pênis é homem, isso é uma crença, né? Nasceu com vagina é mulher, novamente é uma crença, e principalmente que essa crença tem que ser para sempre, ou quer dizer, por todo o tempo de vida daquele corpo material, né? Eu comentei. Tá. O gênero é uma norma que nunca pode ser completamente internalizada, né? Essa também é uma outra característica importante, porque o interno, né, é uma significação de superfície e as normas de gênero, do gênero, são fantasísticas, impossíveis de incorporar, que é o que a Júlia também já havia comentado. E se os atributos e os atos do gênero são performativos, então não há identidade pré-existente, nem atos de gênero verdadeiros ou falsos, reais ou distorcidos. A postulação de uma identidade de gênero verdadeira, né, se revela, na verdade, para Butler, uma ficção reguladora. Né? E se a gente fosse parafrasear como que ela termina a sua tese, eu pelo menos diria que de Hegel a Foucault, né, passando por Freud, Beauvoir, Wittig, Kristeva e Lacan, parece que o gênero nos faz seres estranhamente fictícios. E a risada de reconhecimento de que, na verdade, imitamos um original inexistente e impossível de incorporar por completo, seria o momento do insight. Que paródia a política. E aí, então, eu coloquei como título de cada um dos slides o título da conclusão. Só que aqui dentro, a gente vai rever algumas coisas que foram debatidas ao longo do curso, né, ao longo do livro. Então, de que problemas tratou? Problemas de gênero. Então, a gente tem basicamente dois grandes problemas, né? Foi a da categoria do sujeito, né? E essa categoria de sujeito é um construto performativo, a gente vai aprofundar um pouquinho para rever essa questão do performativo e da categoria de sujeito enquanto, né, esse construto, e vem dos modos de construir a nossa identidade. Quer dizer, ao se construir a nossa identidade, ou tomar a identidade como algo que se constrói, nós estamos então perturbando
né, a preservação das oposições existentes, macho-fêmea, masculino-feminino, gay e hétero. Bom, dentro desses dois problemas, Butler, então, tem três frentes, ou apresenta, né, pelo menos três frentes teóricas. Uma é a crítica Foucaultiana do sujeito, já anunciado desde o início, né, desde o prefácio do livro. Ela também apresenta, no segundo capítulo, uma leitura das teorias estruturalista, psicanalítica e feminista, né, a feminista também desde o primeiro capítulo. E, por fim, a teorização sobre as identidades melancólica e performativa. A identidade melancólica ela é esboçada inicialmente no capítulo 1, mas tem toda a construção, ou todo um debate no segundo capítulo, a partir dos conceitos de melancolia e luto, né, do Freud, que nós vimos com o Rafael. E a performativa, ela também começa a esboçar no primeiro capítulo, dá uma pincelada no segundo, e no terceiro ela define, né, o que ela está entendendo por performativo. Então, nessa trajetória, a Butler observa que o nós feminista é uma construção fantasística que tem seus propósitos, mas que nega a complexidade e a indeterminação interna do termo. E só se constitui por meio da exclusão de parte da clientela, entre aspas, né? Que simultaneamente busca representar. Então, ela não só representa, ou ela tenta representar a partir do nome do termo feminino, né? Feminista, mulher, mas também exclui, né? Então, e aí a pergunta que a gente poderia fazer é: estariam, por exemplo, contemplados nesse termo mulheres ou feministas, né, nós feministas, aqueles seres XX com pênis do estudo do Dr. David Page, que a gente viu no capítulo 3? Será que estaria incluído Herculino Barban? Será que as mulheres trans estariam incluídas, né? Estão contempladas as necessidades das mulheres periféricas e negras e as lésbicas but, né, o que a Júlia tinha traduzido como, ou a Júlia traduziu, melhor dizendo, como lésbicas ativas. Então, ao questionar isso, a Butler apresenta a instabilidade radical da categoria de gênero, sexo, enfim, né, e põe em questão as restrições que fundam e pesam sobre a teorização política feminista. E, ao mesmo tempo, ela abre outras configurações, não apenas de gêneros e corpos, mas da própria política. Por isso, o título final aí da paródia é a política, né? Então, a gente vai agora esboçar os traços do sujeito butleriano. Por isso que eu coloquei essa imagenzinha da Butler aí em forma de quebra-cabeça, né? Então, a gente viu aqui que o sujeito, né, primeiro, que a Butler defende o argumento de que não há necessidade de existir um agente por trás do ato, né? E que esse suposto agente é construído de modo muito diverso no ato e através do ato. É aí que se encontra o sujeito butleriano. É esse ser que se constrói nos atos de linguagem, seja a linguagem entendida como uma linguagem oral, seja linguagem corporal, seja uma linguagem icônica, né, no sentido de representação de quadros, filmes, enfim, né? E é através desses atos, né, repetindo-os e subvertendo-os em alguns casos, mas sempre com base na lei da heterossexualidade compulsória. Então, nós temos aqui esse sujeito culturalmente enredado que negocia as suas construções, né? Mesmo quando essas construções, né, constituem os próprios atributos da sua própria identidade, né? Para Butler, o pensamento de que há um eu, né, que constrói seu gênero, não é completamente do mundo cultural que ele negocia.
independente de qual for a estreiteza da distância ontológica que o separa de seus atributos culturais. Trata-se de um processo ilimitável de significação. É nesse sentido que Butler diz que as condições que possibilitam a afirmação do eu são providas pela estrutura de significação, né, pelas normas que regulam a invocação legítima ou ilegítima desse pronome, né, esse eu com tanta cara de consciente, pelas práticas que estabelecem os termos de inteligibilidade pelos quais ele pode circular. É por isso que o sujeito butleriano é um sujeito da linguagem. Mas a linguagem, vamos lembrar disso, nunca esquecer, não é um meio ou um instrumento externo em que eu despejo, né, um eu, né? E onde eu vislumbro um reflexo desse eu. Em uma postura hegeliana, a Butler considera que o eu confronta seu mundo como objeto e descobre a si próprio como objeto nesse mundo. Então, nesse sentido, a linguagem de apropriação, né, da instrumentalidade, do distanciamento que se adequa à forma epistemológica, também pertence a uma estratégia de dominação, que joga o eu contra o outro, né? E uma vez refutada a separação, cria um conjunto artificial de questões sobre a possibilidade de conhecer e resgatar esse outro. Quais outras características, né, desses traços do sujeito butleriano? Uma delas, das mais importantes também, é a oposição binária, né? Essa outra questão que a Butler defende é que a oposição binária é um movimento estratégico num dado conjunto de práticas significantes, que estabelece o eu na oposição e através da oposição, e que transforma uma coisa, né, que coisifica, que materializa essa oposição como uma necessidade, mas, ao mesmo tempo, oculta o aparato discursivo por meio do qual o próprio binário é construído. É uma das características da ontologia do gênero que a crítica genealógica observou, né? Por isso que os significados de identidade para Butler não é num dado ponto do tempo, quer dizer, né, não é depois de um ponto que a identidade existe como uma peça inerte da linguagem criadora de entidades, né? As identidades podem parecer substantivos imóveis, mas o eu só aparece assim através de uma prática significante que busca ocultar seu próprio funcionamento e naturalizar seus efeitos. A identidade, uma outra coisa também que a gente não pode esquecer, que a identidade é uma prática significante. Quer dizer, os sujeitos são culturalmente inteligíveis porque invocam e repetem as regras que condicionam e restringem as práticas culturalmente inteligíveis da identidade. Esses sujeitos são, portanto, efeitos resultantes de um discurso amarrado por regras que se inserem nos atos disseminados e corriqueiros da vida. Daí que a Butler entende linguagem como um sistema aberto de sinais. E por meio desses sinais, a inteligibilidade é insistentemente criada e, ao mesmo tempo, contestada. Né? E o que seria o discurso? Né? O discurso são organizações historicamente específicas da linguagem e coexistem, né? Quer dizer, existem juntos, né? Em contextos temporais e instituem convergências imprevisíveis e inadvertidas. Quer dizer, é a partir dessas convergências que são geradas as modalidades específicas de possibilidades discursivas. É por isso que a Butler afirma que a identidade é regida por regras. E essas regras são estruturadas conforme as matrizes da hierarquia do gênero e da heterossexualidade compulsória. E essas duas hierarquias operam por repetição. Mas atenção, repetir não significa fazer idêntico, porque não conseguimos copiar o contexto em que surgiu, né? Repetimos ou subvertemos apenas aquilo que entendemos de forma imediata, que são as ações. Então, um sujeito ser constituído
significa que ele é consequência de certos discursos que são regidos por regras, e esses discursos governam a invocação inteligível da identidade. Não quer dizer que ele é determinado pelas regras, né? Porque a significação não é um ato fundador, é um processo. Esse processo é regulado, e esse processo regulado de repetição, que ao mesmo tempo que se oculta, como a gente já tinha falado, impõe suas regras, exatamente porque produz um efeito substancializante, quer dizer, um efeito de concretude, de naturalidade, de algo imóvel, algo de certeza. Quer dizer, toda significação ocorre na órbita da compulsão à repetição. Por isso, a ação deve ser situada na possibilidade de uma variação dessa repetição. Então, se as regras que governam a significação não só restringem, mas também permitem a afirmação de campos alternativos de inteligibilidade cultural, né, por exemplo, essas regras permitem novas possibilidades de gênero que se contestem os códigos rígidos dos binarismos hierárquicos. Então, é apenas dentro das práticas de significação repetitiva que é possível a subversão da identidade. Em outras palavras, não é destruindo as regras que se tem liberdade, mas subvertendo-as. Por quê? Porque até mesmo a liberdade tem limites. Né? Um mundo sem regras, além de levar uma violência desenfreada, não permite a limitação da própria constituição e compreensão da identidade. Lembrando que a identidade não é algo exclusivamente particular, ela é também coletiva. E é nessa vivência em coletivo que as regras aparecem. A subversão é a contestação dessas regras que são colocadas de forma compulsória, e a subversão mostra, através de atos, que há vida além das regras. Né? E que elas merecem ser exploradas, essas vidas, né, merecem ser exploradas, não necessariamente punidas para se adequarem às regras. Então, vamos pensar aqui em uma coisa mais atual. Será que vale a pena mesmo comemorar o fuzilamento de Lázaro Barbosa? Né? Resolveu-se o problema de assassinatos em série? Não há outros problemas urgentes, menos localizados? Quer dizer, será que o fuzilamento, ou melhor, será que fuzilando as pessoas envolvidas e compartilhando a foto por WhatsApp se resolve alguma coisa? A crítica queer, ela precisa pensar nos sujeitos que seguem as regras e nos que as subvertem, não para vigiar a todos e punir aqueles que não as seguem, mas para problematizar as regras que estão desde antes do eu e que limitam a vivência de vários sujeitos. Então, é preciso saber que não há liberdade absoluta, né, inclusive na construção dos gêneros. Há limitações culturais, né, como ferramentas, aproveitando a metáfora que a Butler usa nessa conclusão do problemas de gêneros. Né? As ferramentas já estão ali, nós as pegamos e usamos. É aí que está o limite dos gêneros. Nós usamos os códigos já existentes, né? Não estamos criando esses códigos. As nossas escolhas, e essas escolhas têm que vir entre aspas, estão limitadas às ferramentas já existentes. Né? A subversão, ela não destrói o código, mas recontextualiza esse código. A subversão repensa a sua funcionalidade, né, a funcionalidade desse código, e pode, de certa forma, adaptar para tentar contemplar os desejos do sujeito. Há regras que impõem limites, né, e que evitam o cerceamento da vida do outro, ou até mesmo ampliam a desigualdade social. Mas há regras, e normalmente essas não são escritas, que apenas regulam as identidades de forma fantasística. E essas regras precisam ser desnaturalizadas e colocadas em debate pela sociedade. Quer dizer, não que as outras regras não precisem, né? Aliás, as outras são largamente debatidas, por exemplo, no direito. Né? Mas estas
de gênero, sexualidade, por exemplo, né, justificadas normalmente pela moral e pelos bons costumes, elas precisam sair do lugar de tabu ou do seio familiar e religioso e ser problematizadas na escola, na universidade, nos meios de comunicação, né, de modo a jogar luz nos efeitos dessas regras, que embora não sejam necessariamente ou imediatamente de morte dos sujeitos, são de marginalização. E aí a gente tem vários outros exemplos que mostram que seguir regras marginalizam essas pessoas. Por exemplo, expulsão de casa dos filhos gays, né? Recusa de contratação de pessoas trans, ou até mesmo alianças com pessoas que concordam que a violência é uma forma de correção de gênero e sexualidade, né? Então, tudo isso pode ser desdobrado da obra da Butler, né? E para finalizar a conclusão da obra da Butler, né, ela apresenta a distinção sexo-gênero, né, resumidamente, que o sexo ele é tomado, ou ele é visto, ou ele é tido como real, como factual, né? A base material ou corporal em que o gênero pratica um ato de inscrição cultural. O gênero, por sua vez, ele não é escrito no corpo, né? Olha que interessante. Quer dizer, não se trata de saber que sentido essa inscrição traz em si, mas sim que aparato cultural organiza esse encontro, né, entre o instrumento e o corpo, que intervenções são possíveis nessa repetição ritualística. O tal real, né, e o sexualmente factual, todos esses entre aspas, são construções fantasísticas, são ilusões de substância, de que os corpos são obrigados a se aproximar, mas nunca podem realmente fazê-lo, né? O que permite a denúncia da brecha entre o fantasístico e o real, pelo qual o real se admite como fantasístico, é o status performativo e paródico do gênero. E do gênero, porque, como a gente viu também, né, o sexo para Butler sempre foi gênero, né? E isso quer dizer que, assim como as superfícies corporais são impostas como o natural, e aí, a partir desse pensamento, a gente tem as obras do Paul Preciado, né, como uma tecnologia, ou farmacoterapia, por exemplo, né, pornofármaco, né? Da construção dos corpos e tal, as superfícies, como elas são impostas como natural, elas podem tornar-se o lugar de uma performance dissonante e desnaturalizada, né? E essa performance revela o status performativo do próprio natural, né? A prática parodística se apresenta de várias maneiras, como nas travestis, nas lésbicas ativas e nos gays afeminados. Poucos exemplos, né? Identidades essas, né, ditas como imitativas imperfeitas ou cópias mal feitas. Mas mais que isso, a paródia ela pode promover uma política de impossibilidade de tornar-se real, entre aspas, né, e de encarnar o natural, novamente, entre aspas, não apenas para esses sujeitos entendidos como imperfeitos, né, mas para todos os sujeitos, pois se trata de uma falha constitutiva de todas as imposições do gênero. Tanto a hierarquia hetero-homo, quanto masculino feminino, são lugares ontológicos fundamentalmente inabitáveis. Por quê? Porque o original, o autêntico e o real são eles próprios constituídos como efeitos dos binarismos. A perda das normas de gênero teria o efeito de fazer proliferarem as configurações de gênero, desestabilizar as identidades substantivas, né, aquelas fixas, porque são ditas como mais naturais, ou mais aceitas, ou mais duradouras, e também teria o efeito de despojar as narrativas naturalizantes da heterossexualidade compulsória, tá? De seus protagonistas centrais, os homens e as mulheres.
O gênero, então, enquanto efeito de uma performatividade sutil e politicamente imposta, é um ato que está aberto a cisões, sujeito a paródias de si mesmo, a autocríticas e àquelas exibições hiperbólicas do natural, que em seu exagero, né, por exemplo, as drag queens, né, revelam o seu status fundamentalmente fantasístico. De certa forma, a feminilidade enquanto mascarada, conforme vimos no capítulo 2, já sinalizava isso na psicanálise. Mas, se levarmos em conta que o binarismo masculino e feminino é uma construção sociodiscursiva, a mascarada é também da masculinidade, não só da feminilidade, né? E aí que eu sugiro a todo mundo assistir ao documentário. Está na Netflix, ou estava na Netflix. O título em inglês é The Mask You Live In, né? Para ver como que isso se dá, né? Inclusive, o título do documentário já é um jogo de linguagem entre Mask You Live In, a máscara em que você vive, né? E a palavra masculine, em inglês, né? Então, olha só, a máscara em que eu vivo é a máscara do masculino. Pois bem, é necessário compreender que as restrições que produzem o sexo, como culturalmente inteligíveis, né, são estruturas políticas generativas, né, de gerar algo, e não como fundações naturalizadas. Dessa forma, né, a reconceituação da identidade como efeito, ou seja, como produzida ou gerada, abre possibilidades de ação que são excluídas pelas posturas que tomam as categorias da identidade como fundantes e fixas. Ora, o fato de uma identidade ser um efeito significa que ela não é nem inevitavelmente determinada, nem totalmente artificial e arbitrária. Não quer dizer, como alguns cientistas acreditam, que defendemos, nós, teóricos queer, enfim, que trabalham com gênero nessa perspectiva performativa, que a gente defende que um dia eu acordo com o desejo de ser gato ou cachorro e me torno um deles, né? A fantasia de gênero humano tem limites, né? Não é assim que o livre-arbítrio funciona, e tampouco o determinismo, né? A construção não se opõe à ação. A construção é o cenário necessário da ação. É os próprios termos em que a ação se articula e se torna culturalmente inteligível. E lembrando, é nas práticas repetitivas desse terreno de significação que não é uma escolha, né, lembrando, que o eu, né, já está dentro desde sempre, né? Seja imitando de forma parecida, seja subvertendo. A tarefa queer não é repetir ou não, né? Mas como repetir. E por meio de uma proliferação radical do gênero, afastar as normas do gênero que facultam a própria repetição. Então, é repensar se todos nós estamos repetindo, como repetimos, por que repetimos e por que há impossibilidade de repetir algumas. Esse seria o grande, a grande contribuição da teoria queer, ou pelo menos dessa obra da Butler, para os estudos de gênero e sexualidade.